Olá, ele é um escritor que já tem várias obras editadas e reconhecidas, não somente em nível local, mas já extrapolou a geografia do município, do Rio Grande do Sul, enfim. Ele é o escritor cruzaltense Henrique Madeira, que participa conosco no nosso personagem. Henrique, bem-vindo, obrigado. Obrigado, Veríssimo. Obrigado pela apresentação também, um pouquinho generosa como amigo, mas não, agradeço. Mas é importante, eu acho que a gente tem que fazer esse reconhecimento, né? Porque tem talentos que às vezes as pessoas não reconhecem ou reconhecem, mas não se diz. E a gente tem que dizer isso, né? A tua obra, o teu trabalho de dedicação de estudo, de pesquisa, é digna de todos os méritos e reconhecimento. Isso é fundamental. Obrigado. E a gente tem que fazer esse registro. Fico envaidecido porque eu considero a tua opinião, né? Obrigado. Bom, na verdade tu está já num outro momento literário agora, prestes a fazer o lançamento de mais uma obra, ou seja, o terceiro romance, né? Porque é bom que se diga também, tu és um romancista de algumas obras importantes e que exigiram, na verdade, muita reflexão, pesquisa, trabalho e muito tempo, é isso? Tempo demais. Esse é o meu novo livro, que vai ser publicado daqui a uns meses, ele é resultado de 12 anos. Mas, na verdade, os 3 livros eu comecei ao mesmo tempo. Então, como é muito cansativo, muito exaustivo, então eu começava parava, ia para o outro, ia para o terceiro. Aí eu escolhi apenas uma ordem. Eu quero que esse seja o primeiro, esse segundo e esse terceiro. Então, o último, né, que a Terra ele seja leve, finalmente, né, está prestes. Está no prelo. Que a Terra seja leve. Para quem? Essa frase eu vi ela está no finalzinho de Dom Casmurro. E daí eu fui atrás dessa frase, quando as pessoas não tiveram uma vida não foram muito benquistas durante a vida, então por padre não ficar falando, como aquela pessoa era maravilhosa, ou isso aqui, não ficar discursando falsamente, então apenas se dizia que a Terra seja leve, né? Então, uma forma política de contemporizar uma situação. Quando a pessoa não teve uma vida muito virtuosa, então... Sim. Politicamente, claro, que a Terra seja leve. E aí tu entras na verdade, são vários episódios dentro de um grande episódio, é isso? São 10 contos, é um romance, mas são 10 contos, é um romance dividido em contos. Eu não sei se existe isso, mas eu achei interessante essa estrutura narrativa, então eu comecei a trabalhar em cima disso. São 10 contos, o leitor pode ler isoladamente cada conto, mas se ele ler na ordem cronológica, na ordem que eu escolhi ali, é um romance, é um painel, é um grande painel, mas que funciona muito bem dividido. Ou seja, se eu pegar o último conto, tá tranquilo, teoricamente não teria problema. Tem início, meio e fim, mas no contexto geral é um grande painel, e é o que torna interessante. É um dia na vida da cidade de Nova Aurora, que é uma cidade fictícia do interior do Rio Grande do Sul. É Cruz Alta, na verdade, né? Mas só para mudar um pouquinho, eu falo demais sobre Cruz Alta, então troquei o título, troquei o nome da cidade, mas é Cruz Alta ali. E é um dia na Cruz Alta de 1888. Visto sobre vários pontos de vista. É isso que eu ia perguntar. Que viés tem este momento, esse recorte? Eu chamo esse é o hino dos hinos dos esquecidos. Então, nós temos uma cigana, que é queimada na fogueira. Nós temos uma ladra de rua, caolha. Nós temos uma freira apaixonada pela amada superiora. Nós temos um artista que a gente não sabe muito bem se ele é louco, o que é, mas ele está num hospício. Ele se acha um grande artista. Então ele tem visões e o trabalho dele é baseado nessas visões. Nós temos uma donzela hiperbólica, ela se acha uma pessoa super culta e ela escreve o diário dela. Nós temos um espantalho no milharal. E conta-se o dia do espantalho. Nós temos uma cabeça decepada, que é um personagem da história. Sim. Nós temos uma índia e um coronel
arbitrário, que executa os prisioneiros para dar de comer aos porcos. Ou seja, uma variedade de personagens e uma riqueza de personagens, acima de tudo, né? Personagens bem diferentes um do outro, mas tudo interligado. Aí tem um coveiro, veterano de guerra. Ele participou da Guerra do Paraguai, a Guerra dos Farrapos, a Revolução Federalista. E ele tem uma história por trás dele ter acabado, ali, né, acabado a vida como um coveiro. Ou seja, esse é o tipo de obra, um tipo de literatura que dá, digamos assim, um enlevo intelectual por ser, para o leitor poder fazer todo esse encadeamento, né? Porque alguém que escreve pensando isso, ou seja, com a capacidade de, ao ler os 10 contos, ter toda uma conexão entre eles, e ao mesmo tempo ler um conto isoladamente e ser isto compreensível, é um grande exercício, é um grande desafio, né? Para montar uma obra deste porte. Eu considero uma obra experimental, porque cada conto é uma voz. Então, a gente percebe-se o nível de instrução de cada personagem, né, a forma como ele viveu ali. A Índia fala como um índio, a Beata fala como uma beata, a ladra de rua fala como uma ladra de rua. Então, cada personagem tem uma voz, então, ou seja, cada capítulo foi escrito de uma forma completamente diferente. Então, em vez de eu utilizar a fórmula, eu escrevi um conto, joguei a fórmula no lixo. Aí reaprendi a escrever no segundo conto, terminei o conto, jogo no lixo a fórmula. Aí o terceiro conto é outra pessoa, é outro universo. Aprendo uma forma de escrever aquele personagem e descarto, e assim fui indo. São 10 contos completamente diferentes um do outro. No mesmo livro e na mesma história, no mesmo romance. Mas é uma autoexigência que tu te impõe bastante severa, né? Porque imagina, a cada momento começa tudo de novo. É um prazer. Eu me considero um escritor experimental. E geralmente o escritor se rotula. Eu sou um escritor de terror. Eu sou um escritor de ficção científica. Eu acho que esse rótulo já te limita até onde tu pode ir como escritor. Eu sou experimental. Escrevi uma obra, a próxima não vai se repetir. Essa obra vai ser única, o próximo trabalho vai ser completamente diferente. E se não vier mais nenhuma ideia diferente, eu paro por aqui. Então, não sei se vai ter um quarto romance. Sim. Mas eu só escrevo uma próxima obra se a ideia for completamente diferente. Claro. Então, eu estou sempre reaprendendo. Do que tu fizeste até agora. E esses personagens todos são inspirações contemporâneas? Alguns sim. A principal foi de um sonho, acho que não vem ao caso contar. Eu sonhei com ela. E ela me contou a história no sonho, e daí eu reescrevi. Tem alguns personagens... Esse aí foi mais fácil. Como eu sou apaixonado por Cruz Alta e passei muito tempo estudando a história da cidade, eu meio que... Por exemplo, o coronel que dá comer aos porcos é o Gabriel Lima, que é o primeiro prefeito da cidade. Mas de uma forma mais exagerada, talvez, Mas mais que cruel. ele identifica isto? Não. Não. É apenas uma inspiração tua. Como o Érico fazia também, ele pegava personagens da Cruz Alta e dava uma repaginada. Uma paginada. Pois é. Tu pensas no público? Tu pensa em atingir um determinado público, alvo ou não? Quando tu escreve? Ou quando termina o livro? Não sei, né? Eu não sei nem como encaixar, como classificar às vezes. Roseta, por exemplo. Roseta é quadrinhos e quadrinhos para adulto e um tema que não é muito usado. Cabala, história das religiões, ocultismo. E eu não sei quem gosta disso. Não sei quem se interessa por isso. Eu me interesso, mas eu não sei se existe esse público. Claro. Bom, a gente está falando aqui... Mercadologicamente, essa é uma tragédia. Pois é, na verdade, hoje uma editora, enfim, uma produtora pensa nisso, né? No apelo comercial de uma obra. O apelo comercial. Um apelo comercial de atrativo, que venda e tal. Mas friamente falando, as tuas obras têm um grau de interesse, um grau atrativo, né? Interessante, importante. Eu não sei, mas eu não subestimo. Eu não subestimo as pessoas. Geralmente, que nós estávamos falando nos bastidores, né? Aquele negócio de facilitar a linguagem. Os best-sellers facilitam a linguagem, né? Para ser uma compreensão geral. Eu acho que não dá para subestimar as pessoas.
O livro tem que ser escrito como tem que ser escrito, né? Como tu acha que deve. E as pessoas interessadas vão ler, ou que se interessarem na história, acharem difícil, ela vai aprender, talvez até enriquecer o vocabulário. Mas nunca dá para subestimar. Claro. O Mas não leitor. ao ponto de precisar ler a obra com um dicionário do lado. Isso eu não sei. É. Espero que não. É. Porque isso também é exigente, né? Porque, friamente falando, né, o grau hoje de leitura, né, do brasileiro, do cidadão, ele está muito aquém daquilo que a gente imagina, do que a gente deseja, do que se espera, né? Hoje, se a gente olhar, por exemplo, a Argentina, os argentinos leem pelo menos 10 vezes mais do que os brasileiros, né? Leem muito. Nós lemos, mas não necessariamente literatura, né, nesse porte, né, nesse nível. Buenos Aires tem mais livrarias do que todo o Brasil. Todo o Brasil. Sim, uma cidade. Uma cidade da Argentina com mais livrarias que todo o nosso país. Isso já diz muito, né, da nossa... E hoje a gente está caindo nessa coisa talvez perigosa, né, de abolir os livros e que se migre todo para a questão virtual, né? Não sei se, do ponto de vista literário, daquela leitura mesmo, até que ponto isto, sei lá, contribui ou não, ou enfim, afasta as pessoas da leitura, eu não sei avaliar ainda. Eu também não, mas eu acredito que se tu ler, conhecer o livro na internet e gostar, eu acredito que tu vai buscar o físico. Porque é tanta variedade. O Brasil tem mais publicações do que leitores. Tem mais publicações do que leitores. A produção é boa. A produção é gigantesca. Ou seja, são os próprios autores que leem outros autores. E os quadrinhos é a mesma coisa. Quem faz quadrinho, lê quadrinho. Consome o quadrinho no Brasil. Geralmente é difícil renovar o público. Mas eu acho que o autor quer ser lido, né? Claro, quer ser lido. Claro. Então, da forma que seja, sendo lido, para mim tá ótimo. Eu não consigo ler sou da outra geração, não consigo ler no computador, mas... Numa tela, um livro numa tela. Mas eu sei, tem alunos meus que leem pela internet e eles não veem problema nenhum. Não tem nisso. o efeito é o mesmo, né, do que se estivesse lendo fisicamente, né? Mas porque, na verdade, no fundo, o importante é o conteúdo, é o acesso à leitura. Eu acho que isso é fundamental, né? Talvez o meio, a forma, não seja o mais importante, mas sim a leitura, digamos. Talvez tenhamos que chegar a um ponto em que a literatura tem que se renovar, achar uma outra forma, né? Porque é difícil competir com o cinema, com a internet, com jogos de celular, com Netflix, os seriados, né, que estão a toda. É difícil competir, é difícil tornar o livro atrativo no meio disso. As pessoas chegam em casa cansadas do dia a dia. É muito mais cômodo ligar a TV, escolher um filme na Netflix e ficar ali passivamente observando, né? O livro exige um grau de interesse e de atenção muito maior, né? Não é só decodificar as palavras, tem que decodificar as palavras e imaginar. Tu cria o mundo na tua cabeça, Claro. né? É um processo que o livro, para funcionar, depende da cognição do leitor. O que move alguém insistir nesse mundo da literatura, escrever, diante de tantos apelos hoje que afastam as pessoas da leitura? Eu acho que é independente. O fato de vender ou não vender é sorte. Mas tu tá escrevendo para se comunicar, para passar a mensagem que quer passar, né? Para fazer, talvez... eu tenho um ponto de vista sobre tal assunto, mas não sei se alguém pensa como eu, ou se alguém já conseguiu enxergar para esse lado. Eu vou mostrar. Mas eu não sei se... acho que o grande segredo é como chegar ao leitor, né? Como no meio de De tanto apelo, de tanta concorrência. tanto entretenimento, né? Na verdade é isso. Bom, algum outro escritor já fez alguma referência ao teu trabalho? Nos quadrinhos, tem um autor chamado Bira Dantas. Ele desenhava os Trapalhões. Eu vou fazer um parênteses aqui importante. Tu és também um escritor de quadrinhos, das tirinhas,
né? Que é um outro modelo, que é um outro tipo de literatura, né? Isso, E tem outro grau de exigência, um outro grau de comunicação, de estilo, de forma, enfim, né? Isso também tu fazes. E o quadrinho dá para ser tão, às vezes dá para ser tão artístico ou tão poderoso quanto a literatura. Bom, mas não era isso que nós estávamos falando, né? Não, só um parênteses para dizer que tu também fazes produz também esse tipo de trabalho. O Bira Dantas, que desenhava os Trapalhões, e fez vários outros trabalhos, ele pegou o Cruz Altino e fez umas tirinhas do personagem dele, acrescentando o Cruz Altino e outros personagens da literatura gaúcha, dos quadrinhos gaúchos. E eu achei tão fantástico isso, receber essa homenagem dele. Acho que foi a coisa mais legal que aconteceu. E também um texto que eu enviei pro Luiz Fernando Veríssimo. Eu escrevi um roteiro sobre os 30 anos do Érico Veríssimo em Cruz Alta, né? Ele viveu até os 30 anos aqui e eu precisava da autorização dele. E ele foi fantástico, assim. Consegui a autorização, ele não mudou uma vírgula do texto. E para mim foi Claro. Um belo reconhecimento. Achei fantástico. Um belo reconhecimento. Assim. E uma postura bem digna dele. Claro. Porque tocava em temas delicados do pai dele, né? Sim, sim. E viver de artes no Brasil hoje é um grande desafio, né? Um ato de muita coragem de quem quer de fato se dedicar integralmente a isto. Da venda de livro, ninguém vive. Né? Então, os artistas, os escritores, eles fazem palestras, oficinas, viram youtubers, várias coisas, né? Mas da venda de livro, ninguém consegue viver no Brasil. Claro. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Por uma série de razões aí, né? Que a gente teria que fazer um outro programa só para analisar e aprofundar isto. Agora, Henrique... Um parênteses. Ninguém consegue viver de literatura, né? Ficção. Sim. Descontando autoajuda, Claro, empresários que lançam livros, claro, youtubers e tudo mais. E aí né? nós vamos ter que também discutir o que é literatura também, o conceito de literatura, que é outra questão aí complexa, polêmica, enfim. Henrique, tu és uma pessoa absolutamente dedicada à Cruz Alta, estuda Cruz Alta, retrata a Cruz Alta nas tuas obras, tem essa fixação pela cidade. Qual é o atrativo dessa cidade para quem trabalha na literatura? Porque tu poderias, por exemplo, tá no grande centro, né? E não, insiste e permanece na cidade. Cruz Alta. Quando eu comecei a estudar Cruz Alta, ela é um lugar fascinante, né? A cidade é fascinante, a história é fascinante. E eu não me considero eu não sou um historiador, mas eu sou curioso, eu sou interessado na história. E inicialmente foi por causa do Cruz Altino, né? Que nós publicávamos as tirinhas e daí era uma tira por semana e para ter aquele espaço, como as pessoas estavam acessando, e eu percebi que não tinha tirinhas, eu fiz as tirinhas. E eu percebi que não tinha nada. Eu comecei em 2010. Em 2010 não tinha nada sobre Cruz Alta na internet. Então, eu vou colocar na internet a história de Cruz Alta. Eu fui aprendendo enquanto pesquisava, e aí fui me apaixonando e fui tirando material para fazer os romances. Cruz Alta é o centro histórico do Rio Grande do Sul. E o interessante é que ela não tem nada de mais. Ela não representa ser tudo que ela é. Ela não representa hoje a importância, ter a importância que ela teve. Ela não representa ser tudo que ela foi, né? É uma cidade fantástica, não só de relíquias arquitetônicas que nós temos, a influência de cruzaltenses em todo o contexto e em todas as áreas do conhecimento, a ciência, a arte, a esporte, em tudo. Qualquer meio tem um cruzaltense enfiado lá, em qualquer parte do país. E a história da cidade é fantástica, né? E eu vivo aqui. Seria muito, da minha parte, seria estranho se eu fizesse um romance situado em Londres. Seria mais charmoso. Eu nunca saí do Brasil. Vou escrever sobre Londres. Mais enganoso. Como dizem, né? Todo poeta tem que falar sobre sua aldeia. Claro, né? claro. O mundo que eu conheço é Cruz Alta. E falando de Cruz Alta, tu acaba sendo universal, e esse né? mundo vai para o mundo, né? Vira universal. Muito bem. Parabéns. Parabéns pelo trabalho, por mais essa obra. Obrigado. E que certamente terá a repercussão digna de vida e o reconhecimento e todo o mérito que tu tens e que merece.
Obrigado, Elis. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Henrique Madeira, nosso personagem de hoje. Até a próxima.